Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra, como vão vocês? Tudo bem por aí? Muito bem, vamos nós começando nossa sintonia nessa terça-feira, dia 20 de maio do ano de 2025, coisa de louco, né? É muito tempo. E eu que pensei que não fosse viver até o ano 2000, agora estou em 2025, 25 anos depois. Coisa de louco, né? Muito bem, minha gente. Vamos lá, começando o nosso querido Sintonia de hoje. Oferecimento, vocês sabem, que é da TF Pneus, essa empresa de 63 anos em Guaratinguetá, junto com postos de gasolina e a rede TF de pneus. São 2 lojas em Guará, uma em Lorena, 2 em Pindamonhangaba. Você sabe quanto funciona isso, né? Muito bom e muito bem mesmo, sem dúvida nenhuma. E olha, o inverno está começando e a gente quer o quê? Quer que você se aqueça. Os caldos do Ganiza estão uma delícia. Os caldos do Ganiza estão uma delícia, coisa de louco, de gostoso. Olha, tem canja, tem caldo verde, tem canjiquinha com costelinha, tem com carne seca, tem de legumes, deixa eu ver se eu lembro de todos. Tem de mandioquinha, já falei, feijão, delicioso. E tem a canjica doce, se você quiser. É um rodízio e você pode comer no rodízio de caldo, você se serve à vontade. Ou então você que pode comer um prato só, ou comprar para levar para casa, como queira. Né? Pode, caldo viagem, por que não? Não é não? Olha, eu já comi, eu como gosto de misturar as coisas, eu peguei um pouco de canja, né? Peguei um pouco de canja e peguei um pouco de mandioquinha e misturei. Gente, que delícia, que delícia, que delícia. Ué, você pode pedir viagem assim, se você quiser. Liga lá pro Ganiza. 3133-6464. 3133-6464. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Hoje, às 7 horas da noite, lá no salão da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá, hoje às 7 horas da noite, nós teremos a segunda conferência municipal do Cultura, que é o PAR, Plano de Ação das Atividades da Cultura, tá? Toda cidade tem que fazer esse plano para dizer o dinheiro que recebeu da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, esses dinheiros e da cultura viva, principalmente da cultura viva, esses dinheiros vão para onde? Tá? Então tem várias áreas representativas. Tem a do teatro, tem a da literatura, tem a das artes tradicionais, que é a cultura popular, tem da dança, tem do audiovisual. E se você não for participar, a gente não sabe. Você tem que participar e dizer, olha, nós temos vários projetos, precisa ir tanto para essa área, para que depois sejam feitos os editais e tudo mais, para os pontos de cultura. Então, tudo isso. Agora, se você não participa, como é que você vai saber para onde vai o dinheiro? Não tem jeito. Você tem que participar, né? E daí é o teu negócio. Se você não participa, o dinheiro não vai
e a gente não sabe para onde vai. A gente tem que saber para onde vai esse dinheiro e ficar fiscalizando. Eu estou vendo que a Cori está aí, o João também, os dois também fazem parte, já fizeram parte do Conselho da Cultura, eu ainda faço parte do Conselho da Cultura. Não é só o Conselho que tem que dizer isso, o Conselho diz isso através de vocês, artistas de Guaratinguetá, que vão dizer para a gente lá hoje, falar, olha, como é que vocês pretendem dividir esse dinheiro aí? Nós queremos participar, nós temos que participar, nós temos direito, entendeu? Então a participação de vocês é muito, 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 muito importante. Isso é democracia, gente. As pessoas falam muito em democracia, em democracia, em democracia, e não sabem que democracia é participação, é envolvimento, é compromisso. A gente tem que ter isso na sociedade. Porque se a gente não tem isso, como é que vai ser? Vai ficar falando que nem o Senadinho, né? Que fica aquele bando de homem ali, fazendo fofoca política e das mulheres que passam. Homem não faz fofoca? Muito mais do que mulher, se você quer saber. Muito mais. Isso não é democracia. Democracia é participação, democracia é respeito pela opinião do outro. É argumentação, você tem que ter argumento. Eu não gosto porque não gosto? Não é assim. Eu não gosto por causa disso. Olha, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assado. Eu acho que esse dinheiro devia ser... É isso mesmo, é orçamento participativo. Uma conferência é para isso, né? Uma conferência é para isso. Então vai acontecer hoje, é a segunda, porque tem que entregar esse plano para a cultura viva, agora, que é do governo do estado, do governo federal, perdoe, até o dia 26. E se Guará e o município que não apresenta esse plano, não recebe dinheiro. Ué, vou mandar dinheiro para Guará, você não tem plano nenhum para onde vai ser aplicado, nem nada. Esse dinheiro não é emenda PIX de deputados e senadores mau caráteres que não querem botar a cara, o próprio nome e nem o projeto para onde vai o dinheiro. E a gente nunca sabe onde vão bilhões de reais nessas malditas emendas parlamentares. São malditas mesmo, né? Eu acho isso um roubo explícito. Um roubo do dinheiro público explícito. Se você pega o dinheiro público e você não diz, olha, fui eu que peguei e vou mandar para tal lugar, para tal projeto. Esconde o nome, esconde o valor, esconde o deputado, esconde o senador. Você chama isso de quê? Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. E tem gente que apoia esses caras. Assim não dá. Que congresso é esse? Pelo amor de Deus. Bom, olha, o problema não é a política, é o caráter das pessoas que fazem política. O problema não é o judiciário, é o caráter de juízes que vendem sentenças. Está aí nos jornais, não sou eu que estou falando. Está aí nos jornais, todo dia tem. Um juiz que ganha muito bem, obrigado, cheio de pendurucaio, ainda vende sentença? Não tem caráter. Fala a verdade. Tem ou não tem? Não tem, não pode ter. Não é possível. Uma pessoa que tem caráter não faria isso, não é verdade? Eu, pelo menos, aprendi isso com meus pais. Né? Coisa de louco, coisa de louco. Bom, minha gente, vou ver se já entrou. Eu vou convidar aqui Jackson. Aliás, Jackson não. Vou convidar aqui, eu não sei por que está apagadinho, a associação Kefin, o Kefin Gracker. Kefin, está apagadinho, você já me convidou aqui para aceitar? Não. Eu acho que você vai ter que entrar pelo seu particular, Kefin. Você está me ouvindo? Então vou ter que entrar, entra aí pelo seu... particular, que o da associação, eu acho que o Instagram não permite uma conta, porque a minha é particular, uma conta particular falar com uma conta comercial. Eu não sei isso aí, tá?
Então não está aparecendo aqui para mim que eu não posso te convidar, tá? Sai da AJT, que é a Associação Jardim Terapêutico. Nós vamos falar sobre isso. Olha, não tá dando. Não tá dando. Sai do Instagram da associação, Kevin, e entra no seu. Começa a assistir pelo seu. Desliga tudo e começa tudo de novo. Para a gente conversar, para falar sobre a Associação Jardim Terapêutico, que foi criada aqui em Guaratinguetá. Houve uma apresentação a semana passada na Câmara Municipal de Guaratinguetá, com a presença de vários vereadores, cinco. Cinco vereadores, teve a presença do presidente da OAB de Lorena, o diretor da USP, da Faculdade de Engenharia Química de Lorena, que é a FANQUIL, né? O seu diretor também estava lá, o deputado federal estava lá também, já vou falar o nome dele aqui para vocês já, um advogado papa no assunto. O que se trata essa Associação Jardim Terapêutico? Ela trabalha com cannabis medicinal. Então nós vamos conversar como é que apareceu essa... Ah lá, o Kevin está aqui agora sim, certo? Barulhinho, vamos lá. Vamos entrar. Opa! Aí, Kevin, tá me ouvindo bem, querido? Tá? Perfeitamente, Neuza. Maravilha, eu também, tá me vendo e me ouvindo. Muito bem-vindo, Kevin. É um prazer muito grande estar conversando com você. Você que eu vi pequenininho, era muito amigo do seu pai, o Jackson Gracher. Todo mundo lembra dele em Guará, um jornalista, colega. Bom, e parece que você herdou isso, hein, querido? Você herdou essa linha jornalística aí. Como é que funciona isso? Ô, Neuza, bom dia. Primeiro quero agradecer a possibilidade de estar dialogando com você hoje. É um prazer estar aqui com esse espaço. E de fato, eu acabei trilhando um pouco do que o meu pai trilhou na vida dele, trabalhando com comunicação, não do lado da frente dos holofotes, vamos dizer assim, não como um jornalista atuando, mas no ponto de vista da assessoria de comunicação e na construção de estratégias de comunicação. Então, não sou tão bom como ele para falar, não sou tão bom como ele para me expor, mas... Olha, eu acho que você é assim, viu? A semana passada eu estive presente na Câmara Municipal, quando você e o deputado, perdoe, esqueci o nome dele, o Saulo deputado Pedroso, deputado Saulo Pedroso, deputado federal, ele trabalha em Brasília para, como é que eu posso dizer isso? A legalização do trabalho com a cannabis medicinal, é isso? Ou a regulamentação? O Saulo é um deputado, ele foi prefeito de Atibaia por 2 mandatos, foi vereador, foi prefeito por Atibaia de 2 mandatos, e um amigo nosso que ele faz tratamento com cannabis medicinal por prescrição médica, e nós fomos até ele em Brasília solicitar um recurso para pesquisa junto à USP. Nós estamos desenvolvemos o plano de trabalho, agora tem uma burocracia dentro da USP ainda para avançar, mas uma pesquisa... A FANQUIL em Lorena, A certo? FANQUIL em Lorena, É. a Escola de Engenharia de Lorena, que é uma referência nacional, que tem grandes professores ali, grandes pesquisadores em diversas áreas de
da área da química, da bioquímica, inclusive a pesquisa com nióbio, as primeiras do Brasil foram desenvolvidas aqui em Lorena, eles têm muita pesquisa, e eles desenvolveram uma pesquisa, Neuza, com nanopartículas de celulose. E para isso Olha, eles desenvolveram inclusive uma máquina para isso. E nós entendemos, conversando com eles, que talvez haja a possibilidade da adaptação dessa máquina para utilizar na produção de remédios com a cannabis medicinal. Então, aumentar a mas vamos biodisponibilidade. começar do começo. Como é que você entrou nessa, Kevin? Você também faz um tratamento com a cannabis, igual o Saulo Pedroso, o deputado? Exatamente. Quando eu voltei de Brasília, eu passei um período longo trabalhando em Brasília. Quando eu voltei de Brasília, eu estava com algumas medicações que tinham efeitos colaterais que me incomodavam muito. Sempre E eu tem. busquei, uma médica, inclusive lá do Planalto Central, que pudesse me auxiliar a fazer a troca dessa medicação para uma medicação que não tivesse tanto dano colateral. E aí Uhum. ela me indicou o CBD, o uso do CBD, aliado, inclusive, eu uso duas medicações, uma medicação só de CBD e uma de CBD com THC, para substituir a minha medicação. Isso foi lá mais ou menos por 2018. De lá para cá, eu vim fazendo uso dessa medicação, importando essa medicação primeiro, que é muito cara, a importação. Depois do processo de importação, nós eu busquei o uso através de outras associações que existem no Brasil, como a Abrace, a PEP, comprei óleo dessas associações, até que em um determinado momento, por curiosidade, eu fui fazer cursos de cultivo e de extração para entender como funcionava isso. Porque quando você começa a consumir um remédio e começa a fazer efeito positivo, que você usava dois, três outros remédios, começa a fazer efeito positivo, você começa a ficar assim, pô, mas da onde que está vindo isso de fato, né? É, E aí, por milagre curiosidade é esse. mesmo, que É, milagre é esse? Neuza, eu tenho um medo danado, porque ao longo da minha vida eu vi muitos remédios milagrosos aparecendo. Era o ginkgo biloba, era não sei o quê. Cada hora aparecia é, uma é. medicação, e daí todo mundo de um remédio que todo mundo dizia que aquilo era milagroso. Eu não acredito que exista isso. Eu acredito que cada organismo é um organismo e ele dialoga com o teu corpo. O remédio ele vai lidar com o teu corpo. E aí, entendendo que esse remédio estava fazendo muito efeito para mim, eu comecei a pesquisar e tentar entender como é que funcionava isso de fato, né? Diferente de uma medicação industrial, que você dificilmente vai conseguir entender da onde veio tudo aquilo que foi composto, o extrato de cannabis é um extrato de uma planta, né? Assim como é do boldo, do alecrim, da, da, Porque da todos os artemisia, do remédios, lavanda. na realidade, todos os remédios, os fármacos, ditos fármacos, feitos em laboratórios farmacêuticos, vieram da natureza, vieram de uma erva, né? Depois eles aprenderam a extrair aquilo que era precioso naquela planta, separar, fazer o comprimidinho e vir. Mas, na realidade, todos vieram daí, né? Mas, Neuza, sabe que ao longo desse processo eu aprendi uma coisa e aprendi estudando um pouco sobre a medicina ancestral, a medicina indígena, Uhum. é, qual foi a grande inversão que houve ao longo do tempo? As farmácias, para poderem patentear e obterem lucros sobre aquelas plantas, eles foram isolando compostos da planta. Antes, o índio utilizava a planta como um todo, que é chamado na medicina do efeito comitiva, em Toronji, que seria esse efeito de trazer não só o CBD isolado, mas ele traz uma série de outros canabinoides, de terpenos, o composto daquela planta como um todo. A medicina moderna, mas na realidade acho que nem tanto a medicina, mas mais a farmácia mesmo, a É, indústria farmacêutica, para ela conseguir ter patente sobre aquilo, ela precisava fazer aquilo de forma isolada e uma exato. técnica que fosse diferente daquela que era utilizada antes para ele poder dizer, ó, não, aqui tem uma coisa que é diferente. Mesmo depois que ele separe tudo e junte tudo depois, ela cria isso para conseguir patentear.
que inclusive não conseguiram fazer com a cannabis. Né? A cannabis, a prática Dona Dusa no Brasil, ela vai, consegue patentear e depois a justiça derruba a patente dela, mostrando que não tem o menor sentido ter a patente Uma, sobre a planta. um laboratório ser o proprietário dessa patente sozinho e vender para o mundo inteiro e ficar milionário, bilhardário, enfim, e as pessoas pagarem caro por esse remédio que pode ser feito dentro de casa praticamente. Mas com cuidado, gente. Calma que nós vamos, não vai assim fazendo as coisas, né? Ao bel Exatamente. prazer. Acho que Muita dá para a gente calma. explicar, É, inclusive isso, Neuza. Assim, é. nesse processo, então, eu fiz os cursos e depois de fazer o curso de cultivo, o curso do processo de extração, eu decidi que eu ia buscar os meios judiciais para uma autorização que me permitisse fazer o cultivo e fazer a extração do meu próprio remédio. E aí, quando na prática eu tive essa oportunidade, eu vi os desafios que são colocados. Então, para uma pessoa fazer isso, fazer o cultivo e fazer a extração tem algumas dificuldades, não é uma coisa simples, mas sem dúvida alguma vale muito mais a pena do que pagar R$ 3.000 num remédio importado. Então, assim, você consegue Exatamente. E custa fazer isso. caro mesmo, porque eu vou contar, meu irmão e minha cunhada fizeram o uso da cannabis na época importado, porque o Brasil ainda não vendia em farmácia, que hoje vende em farmácia. A cannabis é vendida nas farmácias aqui no Brasil, mas nós vamos chegar lá a essa história aqui da associação, porque tem muito mais coisa envolvida nisso. E um era para Parkinson, o Gango usou para Parkinson e a Isa usou para Alzheimer, né? E foi excelente. Deu uma, digamos, não cura, mas dá uma segurada bem grande, né? Dá uma sobrevida enorme e um bem-estar muito maior para a pessoa do que com os fármacos, como você diz, com efeitos colaterais, né? Eu já vi efeitos colaterais seríssimos por dosagem errada, por efeito errado, nos remédios com eles. Né? Então, só que, agora, conta como é que você teve essa ideia de fazer essa associação e vir para Guará por causa disso. Todo mundo está querendo me perguntar que eu pergunte a você, perdoe. Você toma para quê? Eu fui diagnosticado com depressão e quadro de ansiedade generalizada pós-impeachment da presidenta Dilma. Eu era secretário nacional de comunicação digital e a vida ali dentro do palácio era uma vida um pouco atribulada. E o Louca. processo do impeachment foi um processo muito duro para todo mundo que trabalhou ali, por tudo que aconteceu, por todas as mentiras, por todas as coisas que vinham ocorrendo ali. Então eu saio de Brasília doente, de fato, porque foi um processo muito duro. E aí, nesse processo, ao longo do tempo depois de medicação, eu consegui encontrar. Eu tive problema de insônia também, eu saí com sono extremamente complicado, A etc. depressão dá tudo isso. Dá. Sim, sim. E a questão das crises de ansiedade também é algo que se te torna limitado, né? Ela vai te limitando. Tem Dá. momentos da vida que ela te paralisa, enfim. Então foi um processo muito, muito duro, Eu assim. tive pânico também, Graça. Eu tive pânico também, Kevin. É um horror, né? Que a crise de ansiedade aguda, a gente chama de síndrome do pânico, era chamada antes, né? Síndrome do pânico. Hoje chama-se crise de ansiedade aguda. É uma coisa horrorosa, né? Nossa, Sim, é porque ela é completamente limitante, né? Ela não permite que você tenha nenhuma atividade, ela te paralisa por completo. Então é de fato uma coisa bem, bem difícil de lidar. O que eu acho que interessante ressaltar da tua fala, inclusive, sobre a experiência do Gangue e da Isa, é que, e quando eu digo, inclusive, que não é um elixir milagroso, o que a cannabis faz por experiência própria ela te traz uma certa regulação do sistema endocannabinoide, que ele regula sono, ele regula humor, ele regula uma série de coisas no organismo, e ela não te permite ter os picos. Porque o grande problema, tanto da depressão como da ansiedade, são os picos. Tanto o pico de euforia,
quanto o pico de depressão. Então, É. a Aí cannabis, fica o ela. médico tentando regular a dosagem de remédio e não acha, porque mistura um monte de remédio e não tem jeito. E, Né? e aí, o que eu senti foi justamente isso. Eu deixei de ter os picos de euforia e depressão. Eu não tenho aquela pasmaceira que as medicações alopáticas têm, que é aquela coisa de te colocar prostrado para o mundo, né? Sem emoção. Eu vou continuar tendo tristeza e alegria, mas eu não tenho aqueles picos que é onde te tira do controle da vida, né? Isso, É aquela coisa isso. que te joga para baixo ou de repente te joga para cima. E é interessante, né, Neuza, esse processo. Eu nunca falei isso abertamente assim. É que às vezes a gente acha que a euforia é legal pra caramba, porque você fica super alegre, aí você quer beber, quer sair com os amigos, quer ir pra festa, quer ir pra aquilo. Mas na sequência, você cai numa depressão, cai no fundo do poço assim muito rápido. Então, essa coisa de conseguir regular e você não oscilar tanto. Você vai ficar triste, você vai ficar feliz, mas não é clinicamente uma patologia, né? Ela tira essa É, característica do agudo, né? Daquilo de do agudo. agudizar as sensações. Mas agora nós vamos ver. Esse é o mesmo efeito, né, da cocaína, que a cocaína te dá uma euforia, um domínio total do mundo, mas no dia seguinte que passou o efeito, você cai numa depressão 3 vezes pior do que euforia. Né? E aí o Exatamente. sujeito cheira de novo, porque não aguenta, e assim viciou e vai embora. Né? Agora, o canabidiol não tem esse problema. Ele pode ser muito bem dosado. Uma coisa que eu não sabia, Kevin, eu entrevistei a Cidinha da organização Cultive Brasil, de São Paulo, que ela começou tudo isso por conta da filha dela, que Sim. tinha convulsões diárias, né? E na primeira dose de gotinhas, que ela não sabia quantas dá para a filha, ela deu, parece que 3 gotas ou 10 gotas, não me lembro agora. Tem até a matéria gravada com ela. E a menina ficou uma semana sem convulsão. Ela tinha convulsões de 1 hora e meia, fritando o cérebro da coitada criança. Porque frita, né? Convulsão, jargão É, popular. é um choque, como se fosse um choque no cérebro, né? Assim, de uma forma grosseira, dizendo. O Neuza, a Cidinha eu conheço ela, inclusive, foi alguém que me auxiliou no começo para definir, inclusive, o modelo de extração que eu ia fazer. Que Eu fui atrás maravilha. da Cidinha, ela me auxiliou, inclusive os Uhum. equipamentos que eu comprei para mim, para a produção do meu remédio próprio, eu fiz por orientação, inclusive, da Cidinha à época. Neuza, o que é interessante na epilepsia, eu tenho visto muitos casos e acompanho alguns das pessoas terem 30 crises de epilepsia por dia. Você pegar uma criança de 9 anos com 30 crises de epilepsia por dia, significa que ela passa o dia inteiro tendo crise. Assim, ela passa quase que o período do dia todo tendo que a família ficar próximo, cuidando, tendo uma atenção com ela para conseguir que ela tenha um mínimo de qualidade de vida. E aí, quando você entra com um remédio como o canabidiol e cessa essas crises, e eu vou te dar um relato aqui do que aconteceu comigo para emendar na resposta da pergunta que você me fez. Por que eu montei a associação e vim construindo isso? Quando eu comecei a produzir, eu perdi colheita, acertei colheita, até o momento que eu consegui acertar e produzir mais do que eu precisava para o meu consumo, para o meu remédio. Eu consegui ter uma produção um pouco maior. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer com esses óleos a mais? E ao longo desse processo, ao longo dos anos, eu venho me deparando com pessoas que fazem tratamento. Nesse momento, casou de uma pessoa me procurar por intermédio de familiares e dizendo, olha, a pessoa tal, a mãe da menina tal, tá precisando do CBD, onde é que ela pode ter acesso? Porque ela está comprando, ela está pagando R$ 800 no frasco, só que o salário dela é de R$ 2.200,
ela não consegue comprar e o SUS não fornece para ela porque a epilepsia dela não é caracterizada como epilepsia porque é uma doença rara. Ela entra num outro espectro, ela tem a crise como uma crise epilética, mas ela entra num outro espectro que ainda não tem um diagnóstico fechado por ser uma doença considerada uma doença rara. Aí, Neuza, a primeira coisa que eu falei para a pessoa, eu falei, eu tenho em casa o óleo. Se ela não tem para tratar, eu vou passar os dados laboratoriais para ela. Então, os dados do que tem a composição do meu óleo, ela passa para a médica e a médica dela avalia Avalia. se faz sentido ou não, se pode utilizar essa Uhum. composição no tratamento dela ou não, porque eu não sou prescritor, não sou médico, eu não sei se pode. E aí, nesse processo, o Emílio foi quem fez o meu salvo-conduto, o meu habeas corpus, que foi o advogado que estava na Câmara, inclusive é o advogado da associação, por isso que nós temos ele tão próximo. E eu comentei com ele isso, eu falei, Emílio, já aconteceram 4 pessoas aqui que eu doei o óleo, porque tem prescrição médica, mas não está conseguindo ter acesso ao remédio. E aí ele me alertou, ele falou, Kevin, tem um problema. É a mesma coisa que você tivesse dando um cigarro de maconha para ela, porque na justiça é tráfico de drogas. Para a justiça, o que você está fazendo é crime. Então você não pode fazer isso. Se você quer fazer a doação, Não? se você quer fazer a doação, você precisa construir juridicamente uma associação, que é o único meio jurídico que no Brasil é reconhecido que é possível você fazer o cultivo e disponibilizar para os associados. E a partir daí, Neuza, eu comecei a buscar pessoas que faziam um tratamento, que pagavam caro como eu vinha pagando, e foi mostrando para elas o seguinte: olha, se nós nos unirmos, nós temos condições de atender o nosso remédio para nós e ajudarmos outras pessoas com o remédio para elas. É um processo longo, demorado, mas eu acho que a gente precisa iniciar esse debate e organizar isso. E aí eu fui reunindo pessoas que vinham fazendo uso e fui reunindo isso. Já está fazendo mais ou menos uns 2 anos que a gente foi se agrupando. Nós demoramos quase 1 ano, Neuza, para conseguir fazer o processo de cartório e Receita Federal, porque quando aparece cannabis no nome, tem um horror, tem um horror. Não, não pode. Como é que você vai registrar um negócio que tem cannabis no nome? Aí você chega na Receita Federal. É o tal do preconceito, né? Que não Do entende desconhecimento. E é fruto do desconhecimento. desconhecimento. Isso. E aí, com o auxílio do Emílio, a gente foi vencendo essas barreiras. Em setembro do ano passado, nós conseguimos o CNPJ, depois de alguns meses já de ter feito o registro, demoramos um tempo para conseguir o CNPJ e nos legalizamos, vamos dizer assim, perante o Estado, com essa parte legal da formalização de uma associação. Aí, quando foi do início do ano, nós começamos a organizar a ampliação do nosso cultivo para poder receber novos associados, além das pessoas que nós já temos na fundação da associação. E nós fomos na caminhada do TEA, participamos na caminhada do TEA de Lorena, participamos da caminhada do TEA em Guará. Quando eu reencontrei a Nádia, a quem eu não via há muitos anos, aonde eu conheci a vereadora doutora Tatiana Antunes, e a partir dali começamos a dialogar sobre as possibilidades que haveriam de tornar o tratamento com cannabis medicinal algo acessível à população em Guará, mas principalmente às pessoas que estão cadastradas no CAD único, são as pessoas que com vulnerabilidade social, que precisam mais. As pessoas mais pobres, exato. E aí eu fui muito bem recebido, assim, surpreendentemente bem recebido, tanto pela Nádia como pela doutora Tatiana, e pelo o nosso prefeito, Júnior Filippo, o quem eu deixo aqui um agradecimento muito grande pela forma como ele nos recebeu no dia 15 no gabinete dele, e como ele pediu para que isso fosse conduzido pela doutora Nádia, e nós estamos agora criando esse grupo de trabalho e tornando aí viável a disponibilização via rede pública de saúde em Guaratinguetá, fornecendo para as pessoas em situação de vulnerabilidade social este óleo de forma gratuita.
Não é um Mas, processo simples, Neuza, é, porque nós vamos ter que vencer algumas barreiras jurídicas. Por exemplo, a associação ela não pode fazer comercialização, então a prefeitura não vai comprar o óleo nosso, nós vamos doar o óleo. O associado ele não compra o óleo nosso, ele doa para a associação produzir o óleo dele. E o que nós temos de como entendimento é que toda a assim ele doação, doa, sim. a relação não é uma relação comercial, é uma relação Eu sei, associativista. a associação doa para a prefeitura para a pessoa fazer o uso. Mas quem produz isso? A associação? A associação produz. Mas daí como é que a associação consegue fechar do ponto de vista financeiro, ter um equilíbrio financeiro? Quem pode contribuir, contribui para a produção do seu óleo e com um pouquinho a mais para viabilizar o pagamento e a produção do óleo daquelas pessoas que não podem pagar. Das outras pessoas. Então é uma questão de Perfeito. solidariedade. É É uma questão de isso. solidariedade. E nós temos o entendimento, Eu Neuza, não que vou pagar nós R$ 800 para você, vou pagar você bem vai pagar menos, não vou 300 pagar, vou para colaborar colaborar. com a associação, como, por exemplo, em vez de 800, R$ 400 ou 300, se eu puder, né? E nisso a associação produz e doa para aquelas pessoas que precisam, porque tem uma quantidade. Você já chegou a fazer o levantamento disso aqui em Guará? Será que a Nádia tem, Kevin? Então, Kevin. qual que é a grande questão, Neuza? Na região, Ah, atendidas pelo SUS são 500 pessoas, nas 6 cidades que a Nádia conseguiu mapear. sei. Mas o que que implica? O SUS só atende 3 tipos de epilepsia, ele não atende mais nada. Ele não atende TEA, ele não atende Parkinson, ele não atende demência, ele não atende Alzheimer, ele não atende fibromialgia, ele não atende nem, ele só atende 3 tipos de epilepsia, que é a lei que foi que está em vigor em São Paulo. Então é só isso que é atendido. Então, tendo em vista isso, nós temos um universo de pessoas que estão fora dessas 3 epilepsias, que são só 3 que são atendidos. Então, esse número que existe hoje de atendimento é um número restrito porque ele está vinculado ao que o SUS fornece, que são para essas 3. O que nós É que queremos é justamente permitir que A Luciana Silva está aqui nos ouvindo, ela está dizendo, não é só o preconceito, é a falta de uma legislação que permita as organizações, né? Infelizmente, o Congresso Nacional não debate o assunto por causa de ideologia política. Ideologia política, nesse caso, é total ignorância. Não tem outra coisa para falar. É total ignorância ou interesses outros, né, Kevin? Interesses E aqui eu outros. queria fazer Porque um se chegar um parênteses. laboratório bem dos grandes, né? Um laboratório suíço, um laboratório brasileiro riquíssimo, chegar e for fazer um lobbyzinho no Congresso Nacional, garanto você que a coisa é aprovada mais facilmente, né? Acho que aí tem algumas coisas importantes da gente Certo. avaliar. Eu acho que, primeiro que assim, a Anvisa, por conta de uma ação judicial que corre no STJ de uma indústria que quer produzir cânhamo no Brasil, lembrando que cânhamo é tirado como é uma variedade de cannabis, mas é uma variedade de cannabis para uso têxtil, para uso da fibra dela, e ela tem um pouco de CBD também, mas muito pouco CBD. Então você precisaria produzir muito cânhamo para tirar CBD. E a Anvisa ontem, o prazo que ela tinha foi até dia 19 de maio para fazer a regulamentação. Ela não fez, ela soltou uma nota ontem em resposta à decisão do STJ, postergando, chamando audiências públicas e postergando para setembro essa decisão. Mas nós temos um avanço muito grande que essa nota que a Anvisa ela editou ontem, ela já cita as associações como um arranjo produtivo reconhecido por atender mais de 600 mil pessoas no Brasil. Então, na nota Veja dela, ela trata que sobre eu isso. entendo bem a coisa. Se o STJ deu ganho de causa, deu um liminar para essa empresa que quer Deu. trabalhar com cânhamo, bom, então os extratos, né, do cânhamo, os conteúdos do cânhamo são o CDB, o THC Não. e outras cositas mais, só o CDB. Ela E tem, ela ela ficaria, não, a pergunta não é essa, ela ficaria detentora de todos esses produtos? não porque daí qualquer uma outra, como ela não tem patente, qualquer outra empresa também poderia fazer o uso e ou qualquer agricultor vai poder Trabalhar. fazer o cultivo.
mas é um cultivo muito mais voltado para o uso industrial do que do uso farmacêutico. Eles estão pensando, a empresa Cânhamo está a muito gente mais. sabe, faz tênis, faz bolsa, faz roupa, Faz corda, faz uma roda. série de coisas, inclusive faz um tipo, eles não é bem cimento, mas é um tipo de produto para engenharia que não pega fogo, que tem uma resistência enorme, inclusive uma questão térmica também. Então tem várias utilidades dessa fibra do cânhamo É. que ela pode ser utilizada. No Congresso Nacional, tramita uma série de projetos de lei para regulamentação do cultivo no Brasil. Mas nós precisamos, basicamente, Nilson, da vontade política do governo federal. Nós precisamos que o Ministério da Saúde regulamente as associações. Isso já seria o suficiente para que nós pudéssemos estar na legalidade. Hoje nós estamos num limbo jurídico. Nós precisamos entrar com uma ação na justiça solicitando para a justiça reconhecer o trabalho e das associações para que cada associação consiga a sua autorização. São 200, até 2014 eram 249 associações. O Emílio trouxe um número novo de 2025 que já estão em 320 associações e que são dessas 320, apenas 20 têm autorização judicial de cultivo. Então, o restante das associações trabalham O num jardim limbo jurídico. terapêutico tem? Nós vamos entrar, porque como é que funciona o processo para isso? O processo significa, é o mesmo processo que eu tive que fazer como paciente. Eu preciso produzir o óleo, eu preciso consumir o óleo, eu preciso que um médico faça um laudo dizendo, olha, ele trocou o remédio que ele comprava importado, está usando o remédio que ele está fazendo e está dando tal efeito, está funcionando ou não está funcionando. Ele tem que fazer um laudo reconhecendo. Então nós vamos precisar passar por esse processo ainda. Só que, como está avançando no governo, talvez o governo regulamente antes, até setembro, antes de sair uma decisão judicial favorável a Mas nós. essa regulamentação vai entrar várias, não vou chamar de moléstias, mas várias doenças, porque só esses tipos de epilepsia não tem jeito. Daí não vai entrar depressão, não vai entrar o Parkinson, não vai entrar o. Como é que vai ser? Mas são coisas separadas. Uma coisa é a regulamentação do cultivo. A outra coisa é o reconhecimento pela Conatec, que é um órgão do Ministério da Saúde que avalia quais são as enfermidades tratáveis com cada tipo de remédio. Conatec. Então são coisas distintas. Neuza. Primeiro é a questão do cultivo. Tanto que agora a Anvisa enviou para o MAPA, para o Ministério da Agricultura e Pecuária, fazer a parte dele da regulamentação, que é dizer, olha, para produzir precisa ter a terra assim, assado, pode usar isso, pode usar aquilo no cultivo, enfim, ele precisa fazer a regulamentação do ponto de vista agrícola agora. Então tem aí um trabalho ainda do governo federal dessa regulamentação. E além deles, salvo engano, pelo que eu me lembro da decisão do STJ, era quem precisava responder a isso era o Ministério da Saúde, a Anvisa, através da Anvisa, o MAPA, o Ministério da Agricultura, e o Ministério da Justiça, porque eles entendiam que esses tipos de cultivo também precisava ser avaliado se seria necessário ter algum tipo de proteção, ou etc., dele. Então, Se não, tem. o traficante resolve entrar na sua plantação, pegar tudo para transformar Mas em daí, sabe o que é maconha para ser engraçado, vendido. Neuza? As genéticas que a gente utiliza, o pessoal diz que eles falam que é a tristeza do hippie. É porque tem baixíssimo THC, então ele não dá aquele efeito do THC, não tem, é Sei. muito CBD, É, então para o tráfico não tem valor, entende não assim? serve. Porque Não, não. não, eu digo a plantação em si, Ah, sim. né? Então, mas a É, própria plantação, ela não tem esse efeito do THC elevado que tem a planta que é a utilizado planta medicinal. recreativamente, É o entende? que dá Tanto que as aquela genéticas, loucura que as pessoas falam, esse baseado é bom, essa maconha é boa. Não, não, não é. é a Não é. tristeza do hippie, que ele vai fumar e não vai dar barato, não vai, não, Não não vai não dar vai. barato. É isso mesmo, é isso mesmo. Chefe, agora, qual é o próximo passo da associação? Então, nós saímos da reunião, da sessão de Câmara
com um avanço gigantesco em tão pouco tempo, com tantas portas se abrindo para nós, e ficamos muito felizes com isso. Nós temos um grupo de trabalho montado com a Câmara Municipal através da doutora Tatiana, o Poder Executivo através da doutora Nádia, e a associação, construindo aqui uma legislação municipal relacionada à disponibilização de cannabis medicinal no sistema público de saúde. Então, isso precisa ser feito para poder viabilizar essa parceria, e nós estamos redigindo essa parceria entre a associação e a prefeitura, que ela não vai se dar somente por esse trabalho com a doação dos 50 frascos de óleo. O que nós pedimos ao prefeito era que a prefeitura fizesse a formação dos seus profissionais de saúde para que eles sejam prescritores. A Nádia já está em contato, ela inclusive falou na Câmara, com professores de medicina. Não tem muita noção disso, né? Você deve ter conversado bastante com a Cidinha e viu o trabalho que ela teve, ela mesma, trocando ideia e ensinando o médico, porque os médicos também não têm muita... Não tem bula ainda, né? Não tem bula. Então, você precisa ter um trabalho do médico da dosagem inicial que é muito mais cuidadoso, que é um acompanhamento muito maior. Então, isso é algo que precisa ser feito. E esse curso é um curso rápido, esse curso de prescritor, porque assim, os médicos têm uma noção geral do que vai prescrever, de como prescrever, tanto que qualquer médico pode prescrever, mas esse curso de prescritores é para entender como são os efeitos, como associar os canabinoides, porque você pode associar, por exemplo, nós temos um cultivo aqui de plantas ricas em CBG. CBG é o primeiro canabinoide que é gerado na planta, que é para dor crônica, por exemplo. Nós temos cultivo com plantas ricas em CBD, mas nós também temos cultivo com plantas que vão degradar o THC em CBN, que é relacionado à insônia, para tratar insônia, para melhora do sono. Então, esses canabinoides, a compreensão desses canabinoides é importante pelo médico, para que ele saiba como fazer aí a dosagem de cada um deles na prescrição que ele vai fazer ao paciente. Menino, você está expert no assunto. Você está um prescritor. Eu acho que você sabe mais que médico. Mas sabe o que é, Neuza? Essa coisa da gente... Tem mais de 2.000 espécies diferentes da cannabis? Ou de plantas que contêm o CBD. Vamos lá, trocar. Tá? Neuza, eu já fiz teste com 27 variedades diferentes. Eu fui importando as variedades para fazer teste. Nós temos a parceria com a USP, mas nós temos uma parceria também com a Universidade Federal de Viçosa, para a parte agronômica, para o cultivo, porque o nosso cultivo é todo orgânico e agroflorestal. Então, conseguir fazer o manejo dessas plantas e o controle de pragas no cultivo orgânico é mais complexo. Mas eu entendo que, assim, se eu como comida orgânica, não faz o menor sentido eu ter um remédio com veneno. Até porque a cannabis, e o cânhamo tem um papel importante nisso, ela retira metais pesados do solo. Ela serve, inclusive, para regenerar solo. Então, quando a gente foi fazer o cultivo, nós tivemos que fazer análise do solo para garantir que não tenha contaminantes no solo. E depois que a gente colher essa planta, fizer o extrato, a gente manda para o laboratório, seja da Unicamp, da Unesp, para fazer análise se por acaso não teve alguma contaminação, porque nós não podemos permitir que isso ocorra. Exato. Diferente da forma como é regulamentado nos Estados Unidos os remédios que nós compramos. Eles podem utilizar agrotóxico lá e eles não têm esse tipo de controle. Por isso, inclusive, quando eu fui pesquisando, tentando entender, eu fui vendo que precisava buscar um caminho que fosse orgânico, que fosse agroflorestal. E por isso o auxílio da universidade. Você tem um remédio para fazer efeito para uma moléstia aqui, mas injetado nele tem uma série de química que vai dar o famoso efeito colateral, seja lá, né? Exatamente. É o tal negócio, a gente toma um para o estômago, depois azeda o fígado, você toma um para o fígado, que vai azedar, sei lá o quê, enfim. Uma coisa atrás da outra, não dá para fazer isso. Um trabalho árduo, mas eu acho que nós estamos conseguindo isso, né? Eu digo nós, o Brasil, as associações, vocês que trabalham para desmistificar essa coisa e que as pessoas entendam que atrás deste preconceito de muita gente, principalmente das pessoas que têm muito mais
conhecimento e dinheiro, existe um interesse econômico atrás disso tudo. Eu aprendi nesses anos de jornalismo, viu, Kevin? Tudo é dinheiro, Siga né? o dinheiro, né? Hein? Siga o dinheiro para saber Siga o o que dinheiro. tá fazendo, siga o dinheiro para conseguir entender o porquê está sendo feito. Neuza, na entrevista Exatamente. que Siga o eu e a doutora. dinheiro. Então, eu digo, agora, aqui tem, você pode se associar a isso aqui. Como é que eu me associo? Eu tenho que pagar uma mensalidade ou não para exatamente ajudar na produção disso aí, para doação para as pessoas que precisam. É isso? Neuza, como é que nós estamos nos organizando? Primeiro que você pode se associar como apoiador ou como paciente. O paciente, ele tem que ter a prescrição médica para poder ter acesso aos remédios. Esses pacientes agora, nós temos essa próxima leva do meio do ano agora, que nós vamos fazer a colheita e mandar para análise, depois fazer a diluição, para que nós atendamos um número maior de associados que estão entrando, que estão chegando, nós Aham. estamos ampliando o número de associados, então você pode se associar. Nós indicamos uma anuidade voluntária para aqueles que podem contribuir, que seria no mesmo valor de um frasco de R$ 300, que seria para viabilizar o atendimento a outras pessoas. Isso para quem tem condições financeiras Uhum. de colaborar. Quem não tem condições de colaborar, nós vamos atender da mesma forma, e o entendimento nosso é que o nosso trabalho enquanto associação é de viabilizar o tratamento com cannabis medicinal para quem mais precisa. Então, assim, nós não pretendemos ficar negando o acesso. Por óbvio, nós precisamos ter algum critério, utilizamos o critério do CAD único, que é um critério, o CAD único é o Cadastro Nacional de Assistência Social, que é o critério utilizado pelo governo federal, pelos governos municipais, então utilizamos ele como balizador nosso, mas temos o entendimento que a nossa missão aqui é retribuir aquilo que nos foi possibilitado. Eu deixei de consumir uma série de medicamentos para consumir um, outros tantos pacientes que são associados com nós aconteceu a mesma coisa. Te dou um exemplo, na semana passada, eu e a doutora Tatiana, enquanto uma entrevista para o André e para o Marco Sei. Baracho, ligou uma ouvinte Ah, relatando o caso da mãe dela. A mãe dela, com Alzheimer há 5 anos, acamada, tomava 12 medicações, o neurologista foi tirando as medicações e substituindo pelo CBD. Hoje ela trata só com o CBD, ela teve melhora no reconhecimento, então ela voltou a reconhecer as pessoas e maravilha. as crises que tinha de violência ou se reduziram. Foi o depoimento que ela deu. E aqui vem aquela questão que você falou, financeira. Então, para que a indústria farmacêutica vai querer vender um remédio que substitui 12 outros dela? Não Entende? vai, não vai. Não faz muito sentido. E um remédio que, assim, de modo grosseiro, Neuza, porque também não pode criar essa expectativa nas pessoas, mas de um modo grosseiro você faz em casa como você faz um extrato de arnica, como você faz um extrato É, de uma outra planta. Não é tão simples assim, tá, Neuza? não. Então, assim, a gente também não É. pode colocar como é simples, perto do que é a indústria Mas farmacêutica com todos aqueles o equipamentos. grande lance é que é eficiente. Eu me lembro, fiz um curso com o professor Maffei, que era da Santa Casa de São Paulo, há uns 30, 40 anos atrás, e naquela época o professor Maffei já disse assim, olha, vocês aprendam uma coisa, remédio que funciona não fica um mês na farmácia. Eles tiram do mercado. E isso até hoje cada vez mais feroz, esse comércio com medicamento, aliás, com a doença, né? Com a saúde da população, esse comércio imenso da indústria farmacêutica com a população. Vai fazer um remédio que funciona? Não vai, não vai. Senão ele vai deixar de vender os 12, né? É isso aí. Kevin, obrigada. Obrigada mais uma vez, disponha sempre. Nós estamos aqui, o Sintonia sempre disponível para você, para a comunicação, como é que faz, como é que não faz. E posso mudar o telefone, deixar aí o telefone da organização,
que Por é favor, Neuza. AJT, Associação Jardim Terapêutico. AJT.org.br, tem um site, né? É Exato. esse, o endereço do site, e o telefone é 991 94 4606. 991 94 4606. A Associação Jardim Terapêutico, e lá a pessoa que atender vai dar toda a orientação, né? Nós Sem temos dúvida. equipe de acolhimento para poder dar todas as orientações. Se a pessoa não tiver uma prescrição médica e tiver alguma enfermidade que sabe que é tratável, nós podemos ajudar a encontrar, porque tem uma lista de médicos prescritores que a Sociedade Brasileira de Medicina Endocannabinoide disponibiliza. A gente indica para essas pessoas, esses médicos prescritores que já trabalham com isso, para elas terem acesso e terem a sua prescrição. E nós estamos agora nesse processo, Neuza, de construir um laboratório. Nós estamos em obras com a construção de um laboratório de manipulação no padrão de farmácia de manipulação, porque como a Anvisa não tem regulamentação, nós estamos fazendo pelo máximo que ela pode nos exigir, O que toque. seria uma farmácia de manipulação. Então, nós estamos construindo o laboratório, nós estamos ampliando o cultivo na medida do possível, do que a legislação nos permite ampliar. Nós temos uma limitação da legislação que nós podemos iniciar esse cultivo, então nós estamos tomando todos os cuidados legais enquanto a isso, para que nós possamos atender os associados que têm prescrição e avançar para essa parceria com a prefeitura, que Mano, possibilite atender as pessoas no CAD único através de um ambiente que faça o acolhimento dessa pessoa para o tratamento e o acompanhamento desse tratamento. perfeito. Deus te abençoe e o conduza, seguir, porque a briga é grande, né? Como diriam os antigos, você tá brigando com um cachorro grande. Mas com esse coração, com essa boa intenção, não tem erro, né? É ajudar ao próximo, é o que a gente tem que fazer. Fiquei muito feliz de você falar, puxa, eu recebi esse presente, agora eu tenho que doar, né? Isso foi muito legal mesmo. Ô, Parabéns para Neuza, você, Kevin. eu lhe agradeço pelo espaço, eu lhe agradeço pela gentileza e acho que é o mínimo que a gente pode fazer quando a gente é beneficiado por algo que de fato melhora a qualidade de vida nossa e que não pode custar o que está custando. Para a indústria farmacêutica está muito confortável vender medicamento a 2.000 e tanto, a 3.000. A média que o estado de São Paulo está pagando, acho que é R$ 2.700 no frasco. Não faz sentido isso, Neuza. Sendo que a gente sabe o custo que é para produzir. Nós sabemos que é viável você produzir e disponibilizar por R$ 300 através das associações. É viável a gente conseguir produzir e disponibilizar e depois também conseguir atender a demanda das pessoas vulneráveis socialmente que não têm condições de pagar. Essa é a nossa meta, conseguir fazer com que esse atendimento, esse tratamento não seja um tratamento elitizado, que só quem tem dinheiro possa tratar. Perfeito. Deus te abençoe. Amém, Até a próxima. Neuza. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. E você que não assistiu, esse programa está ao vivo aqui pelo Instagram. Daqui a pouquinho ele vai estar no YouTube, Neuza Cipolle, lá também, e no Facebook, Neuza Cipolle. Para você ouvir, se você não tiver uma conta do Instagram, enfim, vai estar lá no YouTube também, viu, Kevin? Eu passo para você depois o link lá do YouTube, tá bom? E se Combinado. associa ao canal Neuza Cipolle do YouTube, tá bom? Beijos para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Ah, e não esquecendo, o caldinho do Ganiza. Não esquecendo, a TF Pneus vai viajar, as férias estão chegando, já dá uma olhadinha no seu carro. Beijo para vocês.